Nosso grupo é composto pelo Arthur Lobo, Lucas Flauzino, Lucas Ives e Gustavo Neme, e nós vamos apresentar sobre o transporte ferroviário. O transporte ferroviário é aquele realizado por veículos que percorrem linhas de ferro, compostas por carris, por exemplo, os trens. Eles são indicados para transportar cargas pesadas, como minérios, produtos agrícolas, siderúrgicos ou alimentares, e pessoas a médias e longas distâncias, sendo o transporte pouco utilizado no Brasil. No Brasil, o predomínio entre os transportes terrestres é, sem dúvida, o rodoviário. Na Europa, o transporte ferroviário é um meio muito comum e utilizado para o transporte de pessoas e de cargas. Vantagens e desvantagens. Embora os investimentos para a construção e implementação das linhas férreas sejam altos, os transportes ferroviários são mais seguros, de baixo impacto ambiental e possuem um custo operacional e de manutenção baixos, em relação à quantidade de cargas que eles transportam. Nesse sentido, é um transporte vantajoso, pois possui maior capacidade de carga, em relação aos transportes rodoviários e aéreos, além de percorrer grandes distâncias com baixo consumo de energia. Além de não haver problemas de congestionamentos, como ocorre no transporte rodoviário, por exemplo, há transportes ferroviários lentos, o que leva a maior utilização de outros que sejam mais rápidos, como o aéreo. Além do mais, os transportes ferroviários apresentam baixa flexibilidade pela rigidez dos horários, bem como das limitações das extensões da malha férrea, ou seja, não têm possibilidade de percorrer outros caminhos. Outros problemas do transporte ferroviário estão na incapacidade de percorrer superfícies acidentadas e o fato de não poderem conduzir mercadorias até os centros consumidores. Isso porque segue sempre um caminho definido, que são os trilhos. E um grande problema desse tipo de transporte no Brasil é que a malha ferroviária brasileira está sucateada. Geralmente, os produtos transportados pelo transporte ferroviário são os commodities, que nós não vamos abranger nem trazer muitas informações para vocês, pois a nossa linda professora de geografia já nos apresentou. Começo do transporte ferroviário no Brasil. No começo, foram concentradas nas regiões Sul e Sudeste, sobretudo para o transporte de cargas. A primeira ferrovia do Brasil foi inaugurada em 1854. A mesma era denominada a Estrada de Ferro Mauá, que foi inaugurada pelo Barão de Mauá. Tinha cerca de 16 quilômetros de extensão e ligava os portos das cidades cariocas de Mauá a Fragoso, e atualmente o trecho de Piabetá e Vila Inhomirim. Em seguida, no século XIX, outras companhias ferroviárias foram inauguradas, estando elas em diversos estados do país, como por exemplo a Estrada de Ferro Recife ao São Francisco, inaugurada em 1858, no estado de Pernambuco, e possuía extensão aproximadamente de 30 quilômetros. Outra seria a Estrada de Ferro Bahia-São Francisco, primeira ferrovia do estado da Bahia, inaugurada em 1860, com extensão aproximada de 120 quilômetros. O último exemplo seria São Paulo Railway, que foi a primeira ferrovia do estado de São Paulo, inaugurada em 1867, e ligava o Planalto Paulista ao litoral. Por que as ferrovias do Brasil são tão precárias? O país se afastou dos trilhos nos anos 1950 com um plano de crescimento rápido, 50 anos em 5, do presidente Juscelino Kubitschek, que priorizou rodovias. Outro responsável foi o café. Em baixa desde os anos 1930, ele era transportado principalmente por trens, então várias empresas férreas faliram com a falta de trabalho. Em 1957, o governo estatizou as companhias ferroviárias. Desde então, o foco é o transporte de carga. Consequências das condições precárias do transporte ferroviário. Uma das consequências das más condições do transporte ferroviário brasileiro foi a greve dos caminhoneiros. Essa paralisação ocorreu no começo deste ano e ela aconteceu por causa da alta do preço do diesel. Como o sistema de transporte do Brasil é muito dependente do sistema rodoviário, os caminhoneiros fizeram uma paralisação, e isso interrompeu o sistema de abastecimento de quase todos os produtos. Se o Brasil tivesse investido mais no transporte ferroviário, e esse investimento teria que ter sido realizado há bastante tempo, a greve não traria tantas consequências. Outra consequência das condições precárias do transporte ferroviário é o preço mais alto dos produtos, porque o Brasil depende muito do transporte rodoviário, que é um dos tipos de transporte mais caros que existem. E se as ferrovias fossem mais usadas, todos os produtos iam ser mais baratos.